like the all history of like hundreds of millions of trades of Tickmill over the last 13-14 years, 70-80% of the trades are always against the trend. So Wow. it's not like that the market is moving because the retail is let's say short. It's the retail is positioning itself. Será que existe uma manipulação no mercado financeiro para prejudicar pequenos traders e investidores? Eu entrevistei o fundador de uma das maiores corretoras de Forex do mundo. Esse cara é trader há mais de 30 anos. Ele fez em uma única operação no mercado de futuros $1 milhão no ano passado e ele deu uma resposta surpreendente. Pelo menos me surpreendeu e eu acho que vai surpreender você. O trecho que você vai assistir agora faz parte de uma entrevista que eu fiz com o Willimar, fundador da Tickmill, e com o Bruno, um dos diretores da corretora aqui em Portugal. A gente vai assistir junto e você vai se surpreender com o que ele vai falar sobre manipulações do mercado. Vamos lá. Do you think that the market creates any kind of manipulation to hunt stops or to do this kind of things with the retail client? What do you think about this statement that like the market or the broker or I don't know, because sometimes somebody the clients come and I was No, stopped out because these are that. yeah, like that me do love some this- context because I love this question. I love it. And I will answer it like in a completely opposite way that anybody of the viewers will But think. just you understand nowadays there are few theories and few people that got really famous in English mostly talking about liquidity and hunting liquidity and the financial market completely hunting the stops and hunting algorithms that go and hunt all the stops to the broker market making and everybody and whatever. So just tell whatever you want and just be yourself. Just tell us what do you think about that. Okay, so let's start from like the high level. So larger banks like hedge funds, they are always looking spots where they can create pain for somebody. Okay. So for example, if they know that if you like historically look at let's say commodities markets or gold as well, when some fund has been like short or long anything, and the banks on the other side or hedge funds know that they have limited resources. Let's take like Hunt Brothers, they try to corner the silver market. Só uma pausa aqui. Você provavelmente não sabe quem são os Hunt Brothers, os irmãos Hunt, se você não conhece a história. Os irmãos Hunt, eles faziam parte de uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos na década de 70 e 80. Na verdade, o pai deles foi um grande empresário no mercado de petróleo, se eu não me engano. E os irmãos Hunt, eles tentaram basicamente especular no mercado de prata e eles tentaram forçar artificialmente o mercado para cima, numa década onde a gente tinha um problema inflacionário muito grande nos Estados Unidos. E aí o que os irmãos Hunt fizeram? Eles basicamente se alavancaram, comprando grandes posições de prata, acreditando que o mercado ia subir. Cara, o mercado basicamente subiu, né, e começou a refletir ali nas posições deles, mas as corretoras, os bancos e todo mundo começou a ficar muito assustado pelo tamanho dessa alavancagem, né, e pelo tamanho da posição deles no mercado de prata. E aí foram exigidas maiores margens de garantia na operação deles e no mercado de commodities de forma geral. Então é bem legal a história. No final das contas, em um único dia, a prata chegou a cair $21 por onça, se eu não me engano. E, cara, eles foram liquidados, assim, os caras foi exigida uma grande margem de garantia extra, né? E eles tinham pegado muito dinheiro emprestado, eles já eram muito ricos, eles estavam numa posição muito grande, foram bilhões de dólares perdidos. Resumidamente, eles tentaram forçar o mercado, colocar o mercado num corner, e é disso que o Willimar tá falando, de você colocar o mercado num corner ali, num lado, para tentar, enfim, forçar o mercado a ir para um lado, e, cara, isso normalmente não dá certo. E o que ele tá querendo dizer aqui nesse caso, existia um potencial de retorno muito grande para quem estava na posição vendida, percebendo que os caras estavam completamente comprados, acreditando na inflação e que a prata iria subir. E a ideia dos irmãos Hunt era que a prata estava em queda ou não estava subindo da forma como deveria, porque os preços estavam represados artificialmente. Então eles estavam num único lado comprado e quem estava na outra ponta tinha um potencial de ganho muito grande, porque se os irmãos Hunt estivessem errados, eles estavam, cara, aquilo iria desabar e eles iam perder muito dinheiro, tá? Então é basicamente isso que ele está falando aqui. The banks try to, and the market makers, funds try to cause maximum pain, but they only do that when they see that there is enough reward. So I don't think that like
let's say the HSBC or JP Morgan trading desk is looking at some trader in Sao Paulo that he has a two lot position in short in euro dollar, that okay, let's try to squeeze this out. They look at the market as an aggregate, and they look at spots where by moving the market this or that way they can cause the maximum pain and make returns. This is what they, for sure. Essa é a primeira parte bem importante, cara. O mercado ele tá olhando para o agregado. Mesmo uma corretora de Forex, eu já fiz algumas entrevistas com o Bruno, com o pessoal de risco da Tickmill e com o Ilimar, que é o fundador. Existe um agregado no mercado. Então a corretora tá vendo as posições agregadas dos clientes. Ninguém vai ficar tentando ali te espremer, até porque a Tickmill, por exemplo, é uma corretora regulada no Reino Unido, na Europa e em outros países, Emirados Árabes e outros mercados também. Então, o cara não pode fazer isso. Uma corretora séria não faz isso, um banco ele não fica tentando manipular as posições, e uma corretora menos ainda, para que você especificamente perca dinheiro, tá? Então é isso que ele está querendo dizer, cara, a gente está vendo a posição agregada, os bancos estão vendo a posição agregada, os grandes formadores de liquidez estão vendo a posição agregada. Eu fui para Londres num evento, foi muito legal, e eu falei muito com a galera dos provedores de liquidez, com o Saxo Bank, entre outros provedores de liquidez, e os caras estão vendo o agregado, esse lance de, tô vendo o seu stop, esquece, o cara não vai ficar olhando lá um trader em São Paulo, que é o que ele está falando, operando 2 lotes de euro-dólar. E 2 lotes já é muita coisa para a maior parte das pessoas, né, que está operando uma posição ainda menor. Então vamos continuar. Of course, there are limitations, like with the new regulations from recent years ago, that the banks are prohibited to do the prop trading, but there are large hedge funds who do that. Aqui um outro parênteses, cara, que é importante. Muita gente pode assistir esse trecho e falar assim, como assim o banco não pode mais montar posições por um lado ou por outro? O banco pode. A questão é que em 2010 foi criado um acordo chamado Acordo ou Regra Volcker. Esse acordo basicamente foi criado para limitar as exposições dos bancos em alguns mercados depois da crise do subprime, né? Os bancos se alavancaram muito, colocaram seu dinheiro ali para operar de uma forma extremamente alavancada e perigosa e perderam muito dinheiro. Então a gente sabe que alguns bancos quebraram e isso fez com que algumas regras fossem criadas, e esse é um dos acordos que foi criado. E esse acordo ele limita muito a posição dos bancos em alguns mercados, tá? Então é disso que ele está falando, que alguns bancos não podem mais tomar uma determinada posição em uma determinada direção fazendo prop trading, né? E claro que a gente ainda tem as tesourarias, os fundos de hedge, mas o mercado ele foi separando muito as posições próprias dos bancos para evitar esse tipo de crise, esse tipo de situação que aconteceu em 2008. For the retail ordinary client, this is not, the banks are not the problem. The problem of ordinary trader is the trader himself, and I will explain it why. So if you look like the all history of... Rapidinho, olha a frase que esse cara falou. O problema do trader de varejo, que é o pequeno trader, é ele mesmo. Cara, é inacreditável. Esse trecho é de chamar muita atenção. Presta muita atenção no que ele vai falar agora. Fica comigo e presta muita atenção. Like the all history of like hundreds of millions of trades of Tickmill over the last 13, 14 years, 70-80% of the trades are always against the trend. So wow. It's not like that the market is moving because the retail is let's say short. It's the retail is positioning itself in the short side because the market has started to move. So for example, if gold starts moving right now with the $10 moves over the next few hours, with any $10 move, the retail traders are increasing exponentially their short position. So like each 0.5% of the gold that increase 0.5% of the gold, the retail market, the retail clients they are just shorting more. They are exponentially shorting the market. Olha que incrível então o que ele está falando aqui. A cada movimento de $10 no ouro, a gente olha o agregado da corretora, das posições da corretora, e a cada $10 que o ouro sobe, os clientes da corretora estão vendendo, indo completamente contra a tendência. A gente tem uma entrevista aqui que foi muito interessante. Nós temos vários trechos, eu vou compartilhando com vocês alguns trechos nas próximas semanas, nos próximos meses. Em um dos trechos a gente fala sobre a quantidade de traders que
vence no mercado, como eles operam e principalmente a galera que perde dinheiro, como eles operam. E a gente fala um pouco mais sobre isso, sobre contra-tendência, mas um número que ele me deu me chamou muita atenção, foi o seguinte, olha, quase 70% das operações dentro da corretora, o mercado bate lá em uma espécie de take profit para o cliente. Só que existe um outro número, quase 70% também dos clientes da corretora perdem dinheiro no agregado. Por que isso acontece? Por causa disso aqui. O cliente ganha no pingo e perde no balde. Ele vai contra a tendência. Ele opera de uma maneira onde ele sempre ganha pouco quando ele está certo e perde muito quando ele está errado. E ele sempre opera contra a tendência. No mercado de commodities, isso é surreal. Fazer um tipo de preço médio, tentar acreditar que o ouro, o petróleo vai parar de subir ou parar de cair em determinados pontos. Cara, olha o movimento de tendência do ouro nos últimos 2 anos. É algo incrível. Então essa entrevista é muito legal porque ela mostra muitos detalhes. O primeiro é que você não tem que ficar se preocupando em relação ao seu stop loss, se a corretora, o banco ou o mercado de forma geral vai tentar manipular as coisas para que o seu stop loss seja acionado. Você provavelmente vai colocar o seu stop loss no lugar errado, você vai estar operando do lado errado e por isso que você vai perder dinheiro. Você provavelmente vai estar contra a tendência, você provavelmente vai estar colocando o seu stop loss exatamente onde o mercado vai bater numa pivô de alta, numa pivô de baixa e, cara, as coisas vão dar errado. Eu já vi isso ao longo de quase 20 anos aí operando. É sempre assim, você coloca lá o stop loss acima da resistência e abaixo do suporte. Pô, é pedir para ser estopado. Tem que dar um espaço para o mercado. Fora isso, é muito importante você entender que existem sim alguns momentos onde os preços eles vão por um caminho artificial. A gente não teve lá o short squeeze no ano 2 anos atrás lá das ações do GameStop, onde de repente tinham vários fundos de hedge que estavam vendidos na ação, a galera começou a comprar e aí rolou um short squeeze. Então existem sim esses movimentos, mas esses movimentos eles têm que causar muita dor no mercado. Por quê? Porque você jogar o mercado para um lado ou para o outro é algo que vai exigir muito dinheiro e a recompensa tem que ser muito alta. Então esse é um tipo de game, esse é um tipo de jogo que você com certeza não está participando. Você tem que esquecer um pouco todo esse lado de manipulação, de tudo isso que está sendo compartilhado muitas vezes na internet, de o mercado está 100% do tempo buscando liquidez, buscando seu stop, caçando seu stop, existe um algoritmo lá para caçar o seu... Cara, esquece. Hoje é tudo feito na base da alta frequência, o volume negociado pelos fundos, pelos bancos é muito grande, eles não precisam de você e na verdade você nem consegue preencher as posições que eles precisam provavelmente comprar ou vender e principalmente existem vários relatórios, como por exemplo o relatório COT, dá uma olhada aí no relatório COT, a gente tenta compartilhar sempre lá no nosso Telegram, é um relatório que fala muito sobre as posições dos especuladores, dos commercials lá, né, então as pessoas que estão fazendo às vezes uma operação de hedge e tal, e dos pequenos traders, e você percebe que sempre o pequeno trader está no lado errado da posição. É incrível. Os grandes bancos, as grandes posições estão comprados, o varejo está vendido. É inacreditável. Você sempre vê a mesma coisa. Então não é uma culpa do mercado. O mercado não está te manipulando. Você está indo contra tudo aquilo que os grandes fundos, os grandes bancos estão fazendo. Tá todo mundo comprado na tendência de alta, você está tentando achar um topo. Tá todo mundo vendido, você está tentando achar um fundo. E mais um parênteses que é importante. No nosso TTI, que é o meu curso lá principal, onde a gente tem uma espécie de mentoria, toda quarta eu tô com os alunos, a minha estratégia trabalha muito com grandes reversões no mercado de Forex. Por quê? Porque o mercado de moedas, ele é muito baseado nos fundamentos, a gente tem carry trade, a gente tem taxa de juros, tem uma série de coisas que fundamentam o mercado de Forex e principalmente nas majors, nas principais moedas do mundo, nós temos ali uma forma de perceber quando o mercado já se esticou demais. Então, eu gosto de operar muito reversão. Eu, particularmente, gosto. Mas para operar reversão, você tem que buscar a reversão quando ela realmente vale a pena. Que é exatamente isso que ele está falando. Cara, determinado momento que você percebe que os grandes fundos estão entrando vendido, que o mercado já se esticou muito, que em termos de fundamentos aquilo já não condiz com a realidade, tem que shortear, tem que sair vendido, porque o mercado já está muito esticado, o mercado já está muito barato, não sei, depende muito do ativo. Então o Yen, por exemplo, estava muito esticado, estava todo mundo sabendo que em algum momento você ia ter uma reversão muito forte. Quando você percebe que os grandes fundos, os grandes bancos estão entrando nessa posição, você tem que entrar junto, porque você vai ganhar muito dinheiro, porque é ali que o cara vai ganhar dinheiro, entende? Ele tem que vender grandes posições num momento que o preço está desequilibrado, que a oferta e a demanda, elas levaram ali o preço a uma espécie de desequilíbrio. Então não é porque o mercado está subindo que aquilo está certo, mas você também não pode ficar tentando achar topo e fundo do mercado sem ter muito bons fundamentos de por que aquele mercado esticou muito e por que aquele ativo está desequilibrado, que os preços não condizem com os fundamentos e que aquilo vai reverter pelo menos ao ponto de valer a pena para você arriscar o seu dinheiro, tá? Por isso
tudo que eu acho que você tem que olhar o que o Ilmar está falando aqui e levar para o seu dia a dia. Tente levar isso para o seu dia a dia, tente aprender com o que foi falado aqui, tá? Essa entrevista ela foi incrível, são quase 2 horas de entrevista. Nos próximos vídeos eu vou compartilhar um pouco mais com vocês. Deixe inclusive aqui nos comentários a sua opinião, se você gostou ou não. Dá uma olhada lá no nosso Telegram, porque no nosso Telegram a gente está compartilhando todos os dias novos conteúdos, novas informações e principalmente pense no que foi falado aqui, porque vai te ajudar muito a ganhar dinheiro de forma consistente, beleza? Então é isso, fique de olho aí no canal, se inscreva porque nos próximos dias a gente vai compartilhar mais trechos dessa entrevista que foi realmente incrível, foi muito legal e a gente se vê numa próxima. Valeu, um abraço, tchau!